A OpenAI acabou de lançar os seus novos modelos O3 e O4 Mini. Parece ser apenas mais um upgrade de modelos dentro do ChatGPT e também para as APIs, só que, na verdade, é um grande upgrade que aconteceu. Aconteceu uma nova forma de treinar esses modelos e um novo caminho foi aberto daqui para frente. Nesse vídeo eu vou te falar qual é a principal diferença entre os modelos anteriores de raciocínio, que seria o O1 e O3 Mini que tinha antes no ChatGPT, para os novos O3 e O4 Mini. Olha só, se você der uma olhada em quantos inscritos tem, se você ainda não está inscrito, você pode ajudar a chegar aos 100 mil inscritos. Se cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo nesse momento, que ainda não for inscrito, clicar abaixo para se inscrever, clicar nesse lindo gostei também, nós vamos bater esses 100 mil inscritos muito rápido. Então, ajude, clica aqui abaixo, inscreva-se, ativa as notificações para você aprender sobre IA de forma prática no seu dia a dia. Fechado? E muito obrigado, porque nós estamos rumo aos 100 mil. Eu já preparei o meu cafezinho porque as notícias são boas, recomendo que você faça o mesmo, se for de manhã, se for de noite, pega um chazinho aí, porque a gente precisa se acalmar de noite, porque o negócio está acelerado demais. Vem comigo, let's go! A primeira grande diferença entre os novos modelos, agora O3 e O4 Mini, é que esses modelos eles foram treinados em sua base, desde quando eles estão sendo desenvolvidos, quando fala treinados, ok? Para usar ferramentas. O que isso significa na prática? Que enquanto esses modelos, que são modelos de raciocínio, a OpenAI ela mudou depois de um certo tempo os modelos GPT e fez uma diferenciação para esses modelos que ela chamaram de OpenAI, ou aí veio o O1, O3, O4. A grande diferença dos modelos de raciocínio O3 para o anterior O1, por exemplo, é que ele foi treinado para que dentro do ChatGPT, eu vou falar mais do ChatGPT nesse vídeo, apesar que temos inúmeras possibilidades com o uso da API para a criação de agentes, mas eu vou fazer o possível para eu permanecer dentro do ChatGPT, beleza? É que esse O3 e O4, ele consegue usar todas as ferramentas disponíveis dentro do ChatGPT. Sancler, mas isso não acontecia antes? Não, porque é o seguinte, deixa eu te mostrar aqui essa planilha que eu disponibilizei para os alunos do IA Revolution. Se você olhar aqui, o O1 Pro, por exemplo, ele não podia ter acesso a PDF, planilha, ele não usava lousa, ele não usava nem louça ainda, né, por enquanto. Ele não usava buscar, ele não fazia análise de dados, ele não tinha acesso à memória, não usava as instruções personalizadas. Então, era um modelo excelente, só que não tinha acesso a todas as ferramentas. Tudo que o diferencial da OpenAI é o quê? A quantidade de possibilidades dentro do ChatGPT, que são essas ferramentas. Aqui o O1, ele já melhorava um pouquinho o cenário. Ele já podia ter imagem depois, né, depois de um certo tempo. Ele já podia ter acesso à imagem, a PDF, ele já podia ter acesso à lousa, mas ele ainda não fazia o buscar, ele ainda não tinha acesso à nossa memória, somente o GPT-4o tinha acesso à memória, ele ainda não tinha acesso às nossas instruções personalizadas e praticamente o mesmo acontece com o 3 Mini e o Mini High, que foi onde que entrou os novos modelos substituindo. Então, ao invés de termos lá dentro do ChatGPT ou One ou 3 Mini, agora trocou para, eu cliquei aqui em cima no seletor de modelos, ou 3, ou 4 Mini e ou 4 Mini High, certo? Agora, todos esses modelos, ou 3, ou 4 Mini High, têm acesso a todas as ferramentas que o ChatGPT oferece. E isso pode parecer apenas legal, Sancler, muito bom. Temos agora acesso a tudo que o ChatGPT tem com o melhor modelo. Só que é além disso. O que nós estamos vendo, vou dar um passo atrás para lembrar que antes o Sam Altman, CEO da OpenAI, ele tinha falado o seguinte: o novo GPT-5, eles iriam unificar de novo, o GPT-5, ele terá por trás das cenas, um modelo que seria o O3, que seria entregue esse O3 que está sendo entregue agora. E ele já falou em diversas entrevistas que essa era uma preparação
para o AGI, para a inteligência artificial geral, na qual você fala para o modelo o que você quer e ele vai resolver o problema independente do jeito que ele tem que dar para resolver aquele problema. O mecanismo para que ele consiga fazer isso são as tools. Eles comentaram no evento de lançamento que eles viram durante um dos testes de benchmark o ChatGPT com o O3 fazer mais de 600 chamadas de tools, ou seja, usar 600 vezes ferramentas para conseguir resolver um problema. Vamos fazer um paralelo como a gente resolve o problema? Se a gente precisa resolver um problema, a gente vai começar a pensar. E seria como se nós estivéssemos usando nossa cadeia de pensamento e aí nós vamos buscar as nossas habilidades para resolver aquele problema. Se a gente não consegue resolver esse problema, a gente chama outra pessoa, a gente pergunta para outra pessoa, a gente usa o que nós temos disponível no nosso ambiente. Para um modelo como esse, que foi treinado para usar a sua linha de raciocínio e usar nativamente essas tools, ele vai usar o ambiente virtual dele, vai entender o que ele tem de disponível. Nesse caso, dentro do ChatGPT, ele tem o buscar, que seria usar a internet. Ele pode criar programas em Python para que ele faça qualquer tipo de conversão, para que ele crie um gráfico interativo, para que ele crie um código lá dentro da lousa, no Canvas, para fazer um jogo interativo, vou te mostrar isso, para chegar no resultado final. E no meio da inteligência artificial, a gente chama isso de comportamento agêntico, que seria o O3 e o O4 Mini, e aí todos os modelos agora daqui para frente, eles são treinados para ter esse comportamento de agente, de observar qual é o ambiente virtual dele, entendendo quais são as possibilidades, o que ele pode usar nesse ambiente para ele chegar num resultado final. Seja esse resultado final criar uma imagem, criar um gráfico, criar um blog post ali para você dentro da lousa, criar seja lá o que for, entendeu? Muito bem, voltando para o artigo deles, a gente consegue perceber que houve um grande salto. Não apenas nessa parte que eu acabei de te explicar do treinamento com as tools, mas também em relação às pontuações dos benchmarks. Se você olhar aqui, são pontuações do O1, O3 Mini para O3 e O4 Mini. E eles especificam se foi usado tool ou não, que seria a ferramenta, né? No tools. No Tools. Esse benchmark mesmo é com perguntas de competição de matemática. Já o Codeforces é uma competição de código e assim por diante. Esses aqui são apenas perguntas de nível PhD. E o que eles falaram, pela primeira vez, eles receberam muitos feedbacks de cientistas dizendo assim, agora sim nós estamos recebendo respostas novas, completamente novas, insights completamente novos que estão ajudando a ter um avanço científico em algum tipo de pesquisa que está sendo feito. É esse tipo de modelo que nós estamos agora, em 2025, com acesso em nossas mãos, entende? Mais do que nunca, e daqui para frente continuará sendo assim, você vai conseguir extrair o máximo de uma IA quando você souber como extrair o máximo de uma IA, que é sabendo fazer as melhores perguntas. Que tipo de pergunta que você vai fazer para um modelo tão capaz como esse? E é claro que a gente vai usar para coisas triviais, coisas do dia a dia, mas tenha em mente que nós temos um modelo extremamente capaz hoje em dia, como esses aqui. E é claro, tem outros modelos, como por exemplo, da Google, Gemini Pro 2.5, recém-lançado, só que eles ainda não têm esse comportamento agêntico como tem o O3 ou 4, ok? Mas é só uma questão de tempo para ter, porque a guerra entre Google e a OpenAI está cada dia só aumentando e a Google está mandando muito. Então, eles estão entregando coisas muito boas dentro do AI Studio, dentro do Gemini, mas isso é assunto para outro vídeo. Um dos grandes pontos incríveis desses novos modelos é a análise de imagem deles. Então, agora eles estão muito melhores nisso. Por exemplo, esse exemplo aqui eu achei muito legal, vou te mostrar alguns que eu fiz também, que é o que está escrito no caderno. E veja que esse caderno ele está de cabeça para baixo, está escrito algo ali relativamente pequeno, né? O que o ChatGPT fez? O que esse novo modelo ou 3 que está sendo usado aqui, o que ele fez? Ele começou a raciocinar em cima daquela imagem, ok? Então, o que ele está fazendo? Ele pega a imagem, ele cortou a imagem, ele deu um zoom nessa imagem, olha só. Deu um zoom, depois ele cortou somente essa parte. Enquanto isso, ele vai raciocinando sobre aquela página e vai chegar um ponto que ele vai que ele está entendendo que está de cabeça para baixo
e aí ele vai rotacionar para ele conseguir entender o que está escrito. E aí ele conseguiu, 4 de fevereiro, finalizar o roteiro. Olha esse aqui, uma foto de longe de uma equação, acho que é de física isso aqui, que ele tirou, o ChatGPT começou a fazer o raciocínio e começou a pegar a imagem e foi aproximando. Perceba que ele vai fazendo esses cortes errados, assim, ele tenta ver o que está escrito, mas ele pega e corta uma coisa nada a ver. E foi aproximando e entendeu que se tratava de um problema de física e começou a resolver esse problema, cara. Olha aqui, ele trouxe isso aqui. É esse nível aqui que a gente está falando, entende? Um dos exemplos muito bons para você entender a capacidade múltipla dele através das ferramentas é isso aqui. A pessoa tirou uma foto e falou em que data o evento foi realizado. Na verdade, é um outro, que é para obter informações de localização. Por exemplo, esse aqui, ele tirou a foto e perguntou quais filmes foram filmados aqui. O que ele começou a fazer? Além dele analisar a imagem, ele raciocinou e foi fazer pesquisas na internet através dessa imagem para determinar primeiro qual é o local. Então, primeiro ele localizou, esse local aqui parece ser essa Vila Queiroz. Depois de identificado só por uma foto, ele foi lá e começou a pesquisar na web quais filmes foram filmados ali, para no final ele trazer a resposta dele com uma tabela de forma resumida quais foram esses filmes. Absurdo. Para você que quer explorar, ver quais foram aqui esses exemplos, está no blog post do lançamento deles e tem vários exemplos aqui comparando o O1 com o O3 de pesquisa de matemática, de exemplos de negócios, ciências, esporte, raciocínio visual, o que te dá muitos insights sobre o que está rolando, sobre a capacidade desse modelo. Eu fiz alguns exemplos aqui também, que você pode, inclusive, copiar o prompt e fazer você mesmo. Uma das formas da gente testar essas múltiplas habilidades, vamos chamar assim, mas são essas diversas ferramentas que ele tem acesso, é isso aqui. Inclusive, eu acabei de fazer o teste e ele já está funcionando, o O3 e o O4 Mini High, como tarefas. Lembra que antes o tarefas era só com GPT-4 ou com tarefas agendadas? Agora você consegue fazer com o O3 e o O4 Mini High. Coloquei todos os dias às 6, então aqui eu estou criando, vamos lá, vamos começar a contar. Estou criando uma tarefa, é uma ferramenta, é um tipo de ação que ele vai fazer. 2, com base no que você sabe sobre mim. Aqui ele vai ter acesso à minha memória, que inclusive o ChatGPT teve uma melhoria na memória. Agora ele consegue se referenciar todos os seus chats que você já conversou, diferente do que antes era apenas a memória, que ele escolhia pequenas coisas para se referenciar, para saber algumas coisas sobre você. Então, olha só, 2 coisas até agora: tarefas e memória. Baseado no que ele sabe sobre mim, leia as notícias. Terceiro, que é fazer uma busca na web, certo? Leia as notícias e me ensine um novo assunto baseado nos meus interesses, de novo, se referenciando à memória. Que seja um pouco conhecido para que provavelmente eu não saiba. Em seguida, quarta coisa, use a lousa, que é mais uma ferramenta, aquele Canvas do ChatGPT, 4, ok? 4 coisas até agora nesse simples prompt. Para criar um jogo, 5, em React, que ele vai criar então um código para rodar dentro da lousa para me ensinar o que eu estou pedindo, que eu nem sei ainda o que ele vai trazer para me ensinar. Entende? Então, olha só, ele pensou que era para ele criar uma tarefa, ele criou a tarefa, ensinar um assunto novo todos os dias às 5h32. Depois eu mudei aqui o horário. Eu posso clicar nos 3 pontinhos, editar, vir aqui, dar uma olhada. Eu gosto de modificar isso aqui, porque ele coloca automático, mas enfim, pronto. Aí depois, quando deu o horário, ele trouxe para mim o que é o Mixture of Experts, que é o MOE. Ele trouxe explicação em níveis e depois ele criou um jogo aqui para mim. Então ele tomou 5 ações diferentes para que ele chegasse em um resultado. Aqui está aparecendo o código, mas é só clicar aqui em pré-visualizar que ele vai rodar isso aqui, que seria, para quem conhece o Cloud, seria o equivalente deles lá, o Artefatos. Google também lançou dentro do Gemini o Canvas. Clico aqui em começar e está aqui, ó. Escolha uma headline para vender mais. Então isso aqui tem que ser um expert, um MOE de vendas, um expert em vendas. Acertou. Aí ele mostra aqui para mim qual que está sendo utilizado. E daqui eu poderia pedir para ele modificar esse jogo, colocar as coisas mais interessantes, pedir para ele fazer um certo tipo de animação e assim por diante. Tudo isso
em uma solicitação, em um só prompt. Vou deixar esse prompt aqui para você aí na descrição. E todas essas capacidades que eu estou te mostrando aqui de um modelo, ter acesso a ferramentas para fazer uma ação, isso pode ser feito com agentes de IA. E isso se torna melhor ainda quando você usa de forma prática, para você usar no seu negócio, no seu produto, para você vender esse serviço. E é isso que você aprende, inclusive, lá no IA Revolution. No IA Revolution temos o curso Agentes de IA do Zero com o N8N, que a partir dessa sexta eu vou começar a te ensinar como criar um agente de IA que atende as pessoas no WhatsApp para tirar dúvidas do seu produto ou de, se você quiser vender esse serviço, produtos de outra pessoa, empresas de outra pessoa, tudo baseado em documentos, entendendo áudio, entendendo texto, entendendo imagem. Então você pode colocar todas essas capacidades para trabalhar de forma prática e valendo no mundo real, entende? E respondendo tudo baseado no conhecimento do produto, da empresa e assim por diante, tá? Além dos agentes, tem mais 150 aulas. Lá você vai aprender a criar seus clones, clones de fotos, clones em vídeo, clone da sua voz. Aprende como monetizar suas habilidades aqui na internet usando IA. Cara, lá é o IA Revolution Academy. Tem diversos cursos. O link está aqui abaixo na descrição. Junte-se a nós, já temos 2 anos de história e mais de 4.000 alunos e só falta você lá, beleza? Vou deixar o link aqui abaixo e eu te vejo lá. Voltando aqui, dentro desse mesmo prompt, você pode pedir para ele colocar gráficos e aí pode ser tanto o gráfico estático, se você clicar aqui, ele vira o gráfico interativo dentro de uma mesma resposta. E está aqui também o Canvas, baseado naquilo que no que o ChatGPT sabe sobre você, na sua memória. Depois você pode pedir para que o ChatGPT crie no mesmo prompt, inclusive, uma imagem que represente aquele assunto. Por exemplo, aqui, qual foi o prompt? Eu só adicionei, se for pertinente, inclua um gráfico, relações ou dados interativos. Eu quero que você escreva um rascunho de um post para um blog usando a lousa, que é o Canvas, e por fim crie uma imagem que represente tudo que foi ensinado. Está aqui, ó, a imagem e o blog post e também o gráfico interativo. Esse é um outro exemplo que eu peguei aqui da minha janela, os ninhos de marimbondo, tirei uma foto e falei o que é isso e qual a melhor forma de tirar. Só falei dessa forma, simples, dia a dia, coisa rápida, ou 3 que está sendo usado, certo? Ele pensou por 25 segundos e aí ele fez também uma pesquisa, ele trouxe imagens com essa pesquisa. Eu não sei se ele criou essas imagens ou se ele pesquisou. Não, ele de fato pesquisou as imagens a partir de uma foto e um pedido simples. Essas bolinhas são ninhos de vespas solitárias que constroem potes de lama. Ele me explicou e depois ele trouxe uma tabelinha, cara, falando se vale a pena ou não remover. Qual é a situação? Olha, ninguém tem alergia à picada e o pote não incomoda a ninguém. Então, a recomendação é deixar onde está, elas ajudam no controle de aranha e mosquito. E a outra situação, estão em área de circulação. Remova com cuidado, seguindo passo a passo abaixo. E aí, tá aqui o passo a passo. Ele falou que é um tipo de abelha que não pica, ele deu todas as instruções aqui certinho. Muito bom. Eu quis fazer um desafio, pegar uma coisa bem difícil e passar para ele, que é o seguinte, eu tirei essa foto e falei quantas horas são baseado nessa foto. O que acontece? A única pista de qual horário que seria com um relógio analógico bem no cantinho da tela aqui. Não vai dar para ver, mas está bem no canto, ele é bem pequeno. O que ele fez? Ele começou a analisar a imagem, ele puxou o meu relógio que estava aqui carregando e ele viu, olha, não tem nada, não adianta, não tem nenhuma informação. Aí eu falei, tem certeza? Analise novamente. E aí teve uma hora que ele achou esse íconezinho. Só que ele não identificou que era um horário, tanto que ele falou que ali, nesse canto, costuma exibir o horário, mas não está. E ele não conseguiu identificar que era um relógio. Ele achou que era o símbolo do não perturbe, um círculo cortado. Para testar, eu tirei uma foto mais de perto. Eu falei, e agora? Mesmo assim não dá. Ele ainda não identificou que esse aqui é um relógio analógico. Ele ainda está achando que era um não perturbe. Então, nesse teste aqui ele não passou. Tentei facilitar ali para ele, mas ele não identificou. Em relação à disponibilidade desses modelos, como eles substituíram os modelos anteriores, ou 3 mini ou 3 mini high, a quantidade de uso vai permanecer a mesma de acordo com o OpenAI. Então vamos lá. O O1, que agora será o O3, você terá 50 usos por semana no Plus. No Pro, ilimitado. O Pro é aquele plano de $200 no mês. E se você fizer pelo celular, sai R$999 fechado. Ou 3 mini, que agora seria o 4 mini. Você tem acesso a 150 usos
por dia, o que já é bem mais. E o O3 Mini High, 50 por dia, no Pro tudo ilimitado, ok? E no Team ainda não saiu, sairá em breve. Essa comparação aqui ela é muito boa porque mostra que a OpenAI, por mais que eles estão fazendo de tudo para competir com a Google, disponibilizando esse modelo para desenvolvedores, para a gente criar agentes, por exemplo, a competição com eles ainda é muito complicada. Porque, por mais que o O3 ele passou o 2.5 Pro, o Gemini 2.5 Pro, e num benchmark que são diversos tipos de linguagens de programação, o custo é absurdamente mais alto, $111 para chegar nessa pontuação. E quando você compara com o custo do 2.5 Pro, olha só quanto que foi, $6,32. Então assim, é um custo muito mais barato. O O4 Mini e o Mini High, eles estão bem mais baratos, mas mesmo assim ainda não conseguem bater o 2.5 Pro. E o que o Chubby está falando aqui é que a Google tem uma grande vantagem por causa das TPUs, que é uma unidade de processamento que ele não usa nem a GPU e nem a CPU para rodar as IAs. Então existe uma grande vantagem da Google. A questão é que o Google sempre teve uma grande vantagem em relação a qualquer outra empresa. Só que somente agora, em 2025, que eles realmente estão começando a acertar a mão. Até então foi um desastre, apesar da Google ter a Google DeepMind, os cientistas que estão por trás da arquitetura Transformers e assim por diante. Então, eles sempre tiveram uma grande vantagem na mão, só que por algum motivo interno da empresa, eles não conseguiam ainda colocar isso da melhor forma para o público. E agora eles estão acertando a mão e tudo indica que eles vão continuar acertando para os próximos, e a guerra entre a OpenAI e Google está muito boa. A OpenAI começou a acelerar mais as entregas por causa da Google também, essa pressão da Google, e tudo isso foi acelerado também pela questão do DeepSeek, quando o DeepSeek foi lançado. Me conta aqui nos comentários quais foram os seus usos, o que você fez de exemplo, e nós temos sempre um combinado para falar uma palavra-chave no meio do seu comentário de uma palavra ou um objeto aleatório que eu encontro aqui do nada. A palavra do vídeo de hoje será, estou vendo aqui a jornada dos heróis, será herói. Por exemplo, nessa guerra das IAs, quem é o herói? Quem se torna o herói? Esse é um exemplo de como você usa a palavra aí no meio do seu comentário. Fechado? Se você não está inscrito, inscreva-se, vamos bater 100 mil inscritos, e eu vou deixar o link também para o IA Revolution para você aprender como criar os seus agentes de IA do absoluto zero. Você não precisa ter noção nenhuma de como criar agentes antes, não precisa ter um conhecimento prévio, você vai aprender tudo do zero. Vou deixar aqui abaixo. Muito obrigado por você ter assistido até o momento e eu te vejo já já. Tamo junto.